Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta live deste ano. Eu sou Ana Paula Dixon, jornalista da Psoríase Brasil. O nosso tema de hoje é a conexão entre o coração e a doença psoriásica. Pessoas com a doença psoriásica têm muito mais risco de desenvolver outras patologias que também são conhecidas como comorbidades, principalmente quando a psoríase está nos estágios moderado a grave. Entre as comorbidades da doença, destacamos a artrite psoriásica, doenças inflamatórias intestinais, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. O maior risco não significa que elas ocorrerão com certeza, mas estar informado é importante para saber quais são essas doenças e o que é possível fazer para preveni-las, ou ainda para diagnosticá-las precocemente. Portanto, ao tratar a doença psoriásica, tratamos não somente a pele ou as articulações, mas podemos também diminuir o risco de desenvolvimento de comorbidades, como, por exemplo, o risco de doença cardiovascular associada à psoríase. E para falar sobre este assunto, nesta noite, nós temos o prazer de receber o dermatologista Dr. Luiz Gameiro, que é médico colaborador da disciplina de dermatologia da Unicamp, assessor do Departamento de Dermatologia Geriátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia e mestre em dermatologia nos idosos. E também o Dr. Alberto Folena, que é cardiologista. Ele trabalha no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, São Paulo, além de atuar no ambulatório de especialidades da Prefeitura Municipal, também de Jundiaí. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já foi professor de serviços cardiológicos e de outros importantes hospitais de São Paulo. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa live, é realmente um prazer tê-los aqui conosco. Prazer é nosso, Ana Paula. Obrigado pela presença. O prazer é meu também, é nosso. E eu gostaria de agradecer imensamente ao convite feito por vocês. E é uma honra poder participar dessa live. Igualmente. Muito obrigada. Em nome da Psoríase Brasil, da nossa presidente Gladys Lima, nós agradecemos e vamos dar, então, início a esse bate-papo, que é de extrema importância. A gente sabe que as comorbidades são super perigosas, né? Colocam os pacientes em grande risco. E eu inicio a live perguntando ao Dr. Luiz Gameiro quais são as principais comorbidades associadas à psoríase. Boa noite a todos. Como a Ana Paula já estava falando agora há pouco, o paciente com psoríase tem um risco aumentado de ter um pacote de outras doenças associadas, né? Então, na consulta dermatológica, quando a gente atende um paciente com quadro de psoríase, inevitavelmente, a gente, na história, na anamnese, vamos perguntar se existe alguma outra doença, se o paciente toma alguma medicação, já que isso tem fundamental importância, não só para o tratamento em si, né? Então, se o médico vai usar um medicamento, a gente tem que saber qual os outros que ele usa para ver algum problema com interação entre os medicamentos e qual é o melhor tratamento para esse paciente em si. Então, a gente faz aquele questionário e é comum aparecerem outras doenças associadas. Então, primeiro, como você bem falou, artrite psoriásica. Então, até 30%, pelo menos, dos pacientes com psoríase, com algum grau de psoríase já mais proeminente, o paciente tem algum cometimento articular. Então, o dermatologista tem que estar atento a isso. Perguntar sobre dor articular, sobre alguma inflamação, principalmente nos dedos, né, no punho. Então, essa enquete deve buscar sinais precoces, como você mesmo falou, Ana Paula, de uma outra doença. Além disso, as doenças inflamatórias, intestinais, a doença de Crohn, por exemplo, muitas vezes pode estar associada também a uma doença autoimune, né? As doenças metabólicas, então, hipertensão, a síndrome metabólica, que vem associada, então, com obesidade, alteração do colesterol, triglicérides, né, diabetes ou uma intolerância ao açúcar. Então, o paciente não é um diabético, mas ele é um pré-diabético. Né? A questão do sedentarismo, que também acaba encaixando como uma doença, porque esse paciente sedentário acaba tendo um perfil mais inflamatório e ele pode vir a descompensar. Além de doenças psiquiátricas, né, como ansiedade, transtornos de ansiedade
e depressão são mais frequentes em pacientes com psorias. E, logicamente, o tema aqui, que são as doenças cardiovasculares, estão muito presentes, então, principalmente o infarto e o AVC, né, o derrame, que é uma condição que pode estar relacionada com a psoríase, mas não são todos os pacientes que têm esse risco, né, e que vão desenvolver isso no decorrer da vida. Mas nós estamos falando aqui, o foco dessa discussão é o diagnóstico precoce e alertar o paciente. Quanto antes a gente souber de que existe algum problema, ou se puder, melhor ainda, prevenir aquele problema de acontecer, fantástico. E nós estamos pensando em qualidade de vida e longevidade. Doutor Alberto, o senhor que é o cardiologista aqui da nossa live, essa relação do tema de hoje entre a psoríase e as doenças cardiológicas, o que o senhor pode falar para nós, para os pacientes que estão nos assistindo, sobre essa relação, os riscos e também sobre a possível prevenção a esta questão? Perfeito. Primeiramente, boa noite, eu agradeço a presença de todos. Espero tentar me fazer entender de uma forma mais didática, porque o tema é um tema bastante complexo, que envolve inúmeros fatores, inúmeros medicamentos, inúmeros processos, que no fim da coisa, tá, gera um processo inflamatório. O processo inflamatório em si é o grande causador das doenças, ou das doenças cardiovasculares. O grande problema, o grande desafio que nós temos, como o Camero e como ele falou inicialmente, um dos grandes problemas é que esses processos inflamatórios que ocorrem dentro das artérias, ele é completamente assintomático, o paciente não sente, ele não sente que as coisas estão acontecendo. Quando ele não sente, ele acaba não procurando. Então, o papel do dermatologista, nesse sentido, é muito importante, porque ele consegue antever, através das lesões da psoríase, que já existe, provavelmente, um processo inflamatório e encaminha para nós. Bom, qual seria, mais ou menos, de uma forma, fazendo uma analogia, para que as pessoas possam entender, como que acontece esse processo inflamatório? Eu costumo falar para os meus pacientes, para os meus alunos, de uma forma bastante simples. Se vocês imaginarem, vocês vão dar risada, mas é uma maneira da gente poder fazer essa analogia. Se vocês imaginarem uma panela antiaderente, a panela antiaderente é como os nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos por dentro, eles são lisinhos, eles não permitem a aderência de nenhum tipo de substância, eles são completamente lisos. Tá? Se você vai lavar essa panela antiaderente com a bucha, com a parte verde da bucha, e faz um pequeno arranhãozinho, naquele arranhãozinho, as substâncias começam a ficar depositadas ali. Você vai fazer a comida naquele ponto vai ficar agarrada. É a mesma coisa que acontece com o sistema cardiovascular. Tá? O processo inflamatório, ele em si, ele leva a um dano dessa camada fininha que existe dentro dos vasos, e nesse dano é que começam a se depositar as gorduras, como colesterol, triglicérides e outros elementos figurados. Isso, aos poucos, vai fazendo com que essa camada inflamada, tá, ela vá cada vez mais aumentando o número de gordura ali, uma deposita em cima da outra, uma deposita em cima da outra, até, por fim, terminar ocluindo esse vaso, causando um infarto agudo do miocárdio e causando o derrame cerebral. É importante frisar o seguinte, eu gostaria só que as pessoas tivessem uma visão um pouco mais precisa sobre o que é sistema cardiovascular, porque quando se fala em sistema cardiovascular, o paciente pensa logo no coração em si, e não é isso. Na realidade, o sistema cardiovascular, eu gostaria que vocês imaginassem como se fosse uma árvore. É uma árvore que tem um tronco grande, esse tronco vai emitindo ramos, e os ramos mais fininhos é que tem as flores, que tem os frutos, etc. O processo todo começa nos ramos mais fininhos, danificando de forma, às vezes, assintomática, tá, os determinados órgãos, ou seja, as folhas e os frutos que estão na ponta dos ramos representam o cérebro, os rins, o intestino, o coração em si. Tá certo? Bom, nós temos que combater esse processo inflamatório a qualquer custo. Por quê? Porque ele é assintomático.
Quando começa a dar sintomas, aí sim, já é um sinal de gravidade, já é um sinal que a doença já está avançada. O grande gol da história, o grande êxito que nós temos, é pegarmos desde o início e evitar que a doença se progrida, normalmente com desfecho fatal. Doutor Alberto, falando nessa questão da comorbidade cardíaca, né, no paciente, existem exames que ele pode fazer, que o paciente pode fazer para ele ver como é que está todo esse sistema que o senhor está explicando, que pode estar doente? Existe. Em primeiríssimo lugar, é de uma importância fundamental uma história bem feita. Entende? Os exames são exames complementares. Eles complementam a hipótese diagnóstica que nós médicos fazemos. Então, com relação aos sintomas, com relação ao aparecimento das lesões, a história familiar é muito importante para nós, o aparecimento de um ou outro sintoma que o paciente venha a apresentar ou esteja apresentando, olhar para o paciente, palpar carótidas, escutar carótidas. Escutar são todos dados indiretos que vão nos direcionar para exames específicos. Porque se nós começarmos a pedir todos os exames, a coisa seria muito simples, né? Eu já partiria direto para o cateterismo do paciente para ver se tem alguma coisa na coronária. Eu seria mais agressivo, e a coisa não é por aí. Existe todo um escalonamento de fatores de risco e de estratificação de risco daquele paciente. Tá? Baseado nisso, é que aí sim nós direcionamos para exames complementares. Normalmente, na primeira consulta, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a dosagem de colesterol, triglicérides, diabetes, hemograma, o eletrocardiograma. No caso, se o paciente é hipertensional, talvez o ecocardiograma, mas isso ainda fica muito discutido na primeira consulta. Tá? Um exame físico muito bem feito, detalhando a qualidade dos pulsos, a amplitude dos pulsos, a pressão na perna direita, na perna esquerda, o índice braquial, que a gente chama, o índice tornozelo braquial, que nos dá informações muito importantes, e de forma simples, no consultório. Medir a pressão arterial no braço, medir a pressão arterial na perna, fazer um determinado cálculo, tem um determinado índice, pronto. Eu já sei se esse paciente tem doença arterial periférica. Por quê? Porque tudo começa na periferia. Tudo começa naqueles raminhos pequenininhos dessa árvore que eu acabei de descrever. A partir daí é que realmente nós começamos a solicitar exames mais invasivos, cada vez mais invasivos, para que a gente possa fechar o diagnóstico, fechar o risco real desse paciente e intervir de uma forma mais agressiva ou não. Doutor Gameiro, agora passa ao senhor. Essa questão dos pacientes terem a maior ou mais possibilidade de desenvolver comorbidades, como é que se dá isso nos níveis de psoríase? A gente até estava falando aqui antes de entrar no ar, e foi comentado que não é assim, não é todo paciente, né, que está predisposto a essas patologias. Então, como é que se dá essa relação? Ana Paula, excelente pergunta. E isso é de fundamental importância a gente falar, porque no Brasil temos mais de 5 milhões de pacientes com psoríase, né? É uma quantidade enorme de pessoas, e imagine se todo mundo que está assistindo a gente pensar, pô, eu tenho psoríase, então eu estou fadado a, eventualmente, meu destino é terrível, assim, eu vou ter uma doença cardíaca, eu vou ter um AVC. Não, não é assim, né? O que é importante a gente falar em estratificar risco. O médico fala estratificar risco. O que significa isso? É a gente separar os pacientes com psoríase de uma forma como se fosse separar o joio do trigo ou colocar em grupos diferentes. Então, a gente vai tentar colocar e identificar o grupo de mais risco e o de menos risco. E, na prática, os estudos têm mostrado que os pacientes que têm mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares são aqueles que têm uma psoríase mais extensa, né?
Então, por exemplo, se você tem uma psoríase no cotovelo, 2 lesões, uma em cada cotovelo, ou você tem uma ou outra lesão no couro cabeludo, o risco é baixo de estar associado a outras doenças cardiovasculares. Pensando na psoríase, né? Se a gente isolar os outros fatores aí, independente de outros fatores. Então, nós não estamos falando sobre obesidade, histórico familiar de infarto, ou de diabetes, ou de alteração do colesterol. Nós estamos pensando na psoríase e no risco cardiovascular, né? Então, aqueles pacientes com psoríase extensa, eles têm um risco aumentado. E isso tem alguns estudos que estão trabalhando para tentar deixar essa avaliação mais precisa. É como se fosse uma triagem. Você entra com um protocolo clínico, né, algumas perguntas e detalhes do exame físico, que o médico pode realmente, olha, esse é risco alto, farol vermelho. Esse é um farol amarelo, né? Esse está um farol verde. Vamos falar sobre prevenção, mas o farol está verde. Então, continue assim, né? Então, essa classificação em 3 faróis, aí vamos pensar nas 3 cores, vai depender do grau de psoríase. Então, e a extensão da psoríase em termos de superfície corporal, né? Então, existe 10% da superfície do corpo acometida pela psoríase, então é um risco baixo. Mais de 10%, então entre 10% e 20%, tem 40% do corpo. Então, tem lesões no tronco todo, lesões nos membros. Então, esse paciente com mais superfície corporal afetada tem proporcionalmente um risco maior de ter doenças cardiovasculares no futuro ou já iniciando. Por quê? Porque é uma doença inflamatória. Se a gente tem uma inflamação extensa na superfície, veja, a nossa pele é uma vitrine. É uma vitrine. Você está vendo a vitrine. Você vai numa padaria e você olha a vitrine. Se você entra numa padaria, Ana Paula, e quase não tem nenhum bolinho, nenhum docinho, está tudo vazio ali. Você tem um pingadinho ali de um docinho aqui, outro ali. Está vazio ali a vitrine. Você fala, pô, essa padaria não deve ser muito legal, não, porque tá... Agora você entra numa outra padaria, tá forrado de coisa, tá caindo ali, a gôndola tá caindo, um monte de opção, produtos novos chegando, então, falando, essa padaria, né, ela tá com vigor aí de vendas, de demanda, porque existe uma atividade econômica ali que está substituindo, está vendendo, está entrando e tem novidade. A nossa pele é uma vitrine. Então, se tem uma inflamação extensa na pele, significa, paralelamente, que existe potencialmente uma inflamação, como o doutor Alberto explicou, nos vasos sanguíneos, que pode afetar um órgão, outro, ou vários ao mesmo tempo. Então, esse a extensão é o principal. E, além disso, então, a gente fala do PASI, né? Então, o dermatologista pode, dependendo do paciente e tal, fazer uma avaliação e um score do PASI, que leva em conta a superfície corporal, né? Então, é menos de 10%, é de 20% a 30% da superfície corporal. Além disso, as lesões em si. Então, as lesões são manchas avermelhadas. Então, é um grau de mancha e um vermelho clarinho. É um grau, o score é menor do que se a mancha for bem vermelha, aquela lesão mais inflamada. Quanto mais inflamação, maior o risco. Se a lesão é só uma mancha, melhor do que se ela for uma placa, ou seja, ela tem uma lesão elevada. Ela deixa de ser plana e passa a ter um relevo. Então, mais inflamação. Descamação é outro parâmetro. Então, tem uma descamação quase nula ou fininha, melhor. Agora, se tem uma descamação proeminente, mais atividade inflamatória. Então, basicamente, a gente vai ver superfície corporal e o vermelho, a infiltração e a escamação. Tá? Então, esses pacientes, então você já tem psoríase, imagine agora você, tem psoríase, qual que é o seu grau de psoríase? É leve, é um pontinho outro, ou ele é extenso? Isso vai estar diretamente relacionado, né? Então, há até estudos que mostram que você tem 10% da superfície corporal. Se você vai para 20% da superfície corporal, você pode aumentar 30% o risco de ter um diabetes associado à psoríase. Veja só, é um estudo que eu li recentemente. Então, só de você ganhar 10% a mais na superfície corporal de psoríase, você pode aumentar 30% o risco de vir a desenvolver e de aparecer um diabetes associado. Então, nossa atenção e o sinal de alerta, sinal vermelho, em quem realmente tem uma psoríase mais extensa. Tá claro, Ana Paula? Não, tá claro, eu só fiquei numa dúvida, estava pensando, caso a pessoa não tenha
uma área tão extensa de inflamação, mas que a lesão aquela localizada em determinado ponto, ela seja muito avermelhada ou muito escamada, como o senhor estava comentando, isso aí também seria um risco ou a questão da área é mais determinante? Ou, claro, cada caso é um caso. A área tem sido mais determinante, a superfície corporal. Então, quanto que a psoríase está difusa? Se ela é difusa, se ela é média ou se ela está localizada. Então, o pior é realmente, a área é o parâmetro principal, sem dúvida. Doutor Alberto, o senhor recebe no seu consultório muitos pacientes que vêm devido a essa questão da comorbidade causada pela psoríase? Como é que é no seu dia a dia? O senhor trabalha há tantos anos em locais diversos? Na realidade, esse tem sido um problema muito sério também. Por quê? Porque a psoríase, talvez o Gameiro seja a pessoa mais experiente para falar, as pessoas ainda, os colegas ainda subestimam muito a psoríase. Então, o colega da atenção primária, ele olha e ele ainda, infelizmente, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas ainda fica no ar aquela antiga definição de que a psoríase é uma lesão unicamente de pele, que ela não traz nenhuma consequência maior, etc. e tal. Tá? Quando eu recebo sim, eu tenho vários pacientes que têm psoríase, mas em geral encaminhados pelo dermatologista. Isso tem sido um problema muito sério, porque eu sei, nós sabemos de estudos, que o número de pacientes que têm uma psoríase com os critérios que o Dr. Gameiro colocou é muitas vezes maior do que, na realidade, nós recebemos no consultório, por falta de encaminhamento, por falta, talvez, de uma orientação mais adequada aos pacientes. É complementar. Doutor Gameiro, sua experiência. Correto. Não, exatamente. É como a doença ainda é muito subdiagnosticada em termos nacionais. Né? É uma alergia que não melhora, então esse é um ponto, é uma alergia que melhora, então não foi diagnosticado como psoríase, então o importante é ter um diagnóstico correto. E outra é a questão dessa visualização. Realmente, muitos colegas ainda têm a noção de que é uma feridinha na pele. Isso não é contagioso, não vira câncer, né? Então não é nada grave. Né? E não, né? A gente sabe que afeta muito o emocional, que a gente já falou em outras lives aqui, e essa questão da prevenção é que é essencial. As pessoas têm que ter essa visão da prevenção. Então, que perfil que eu estou, ou converse com o seu médico, né? Se você não sabe qual é o seu risco, um risco elevado ou não, então converse com o seu médico dermatologista e chegando à conclusão se vai ser necessário uma avaliação de um cardiologista para o seu caso, ou se é só atentar para alguns fatores. Mas eu acho que o momento da consulta é esse. Se existe um sinal amarelo, então é importante você saber, por exemplo, no paciente, qual é o grau de triglicérides e colesterol que ele tem. É um exame que, no geral, é recomendado, né, doutor Alberto, para todos os adultos, né, uma dosagem anual, não é isso? Anualmente que deve se fazer. É uma medida da pressão arterial, né, uma avaliação de triglicérides, de colesterol, da glicemia, que é a questão pensando no diabetes, uma avaliação da função renal, porque são órgãos-alvos dessas inflamações. Se tiver uma inflamação também, um diabetes começando, você vai ter sinais aí nesse exame de triagem, um exame de urina. Então, são poucos exames aí que a gente deveria recomendar para todo mundo, se tiver acesso, mas mesmo no Sistema Único de Saúde, conversar com o seu médico. Então, tenha um médico. Se você é adulto, você precisa ter um médico clínico, pelo menos um clínico que te acompanhe anualmente. É um check-up, né? É um check-up. O doutor Alberto fala muito dessa questão como se fosse um carro, uma revisão. Comente aí com eles, doutor Alberto. Na realidade, voltando só um pouquinho à questão que a Ana colocou, o que acontece na maioria das vezes, Ana, é o seguinte: o paciente, ele chega até a mim por causa da hipertensão arterial, por causa da dislipidemia, do aumento do colesterol e dos triglicéridos. E no exame físico, é que eu acabo detectando que o paciente é portador de uma psoríase. Aí eu até pergunto, eu falo assim, olha, mas você já passou com algum colega? Eu disse, já passei, é aquilo que o Gameiro falou. Eu disse, não, isso daqui não tem problema,
é uma doencinha de pele que não é contagiosa, etc. e tal. Então, eu atendo muitos pacientes, sim, mas nesse sentido, por isso que o exame físico é fundamental, é de fundamental importância. Com relação ao check-up, à prevenção, o que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: eu acho muito estranho, porque se você tem um automóvel, né, você se preocupa em trocar o óleo desse automóvel a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, o que vier primeiro, mas por que a gente faz isso? A gente faz isso para prevenir dano ao motor, né? Tá bom, eu vou sair daqui de Jundiaí e vou até o Rio Grande do Sul, eu estou com 3 pneus carecas. Tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esses 3 pneus para prevenir um eventual acidente. Então, por que não nos preocuparmos com a prevenção do nosso organismo? Ninguém é doido o suficiente para colocar uma tomada, ligar uma tomada descalço com os pés no chão, na água, molhado. Ninguém faz isso. Então, nós fazemos prevenção no nosso dia a dia sem que nós percebamos. Por que não preocupar com a prevenção do ponto de vista da nossa saúde? Que é o que mais importante, o que de mais importante nós temos. Entende? Isso é uma reflexão que eu gostaria que todos que estejam ouvindo façam no dia a dia. Pequenos movimentos, eu queria que vocês olhassem e falassem assim: opa, eu estou fazendo isso, eu estou prevenindo isso, eu estou prevenindo aquilo. Ou seja, vamos fazer prevenção. Não há desculpas para não fazê-la. Né? Não precisa ser em consultório particular, tem o SUS, olha, de todos os sistemas de saúde que eu conheci no mundo, por mais que falem mal do SUS, o SUS ainda é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Não tem como falar que não seja. Entende? Mas as pessoas ainda menosprezam o SUS. E no SUS estão os melhores profissionais de cada área. Entende? Então, isso é um outro aspecto que o paciente tem que começar a enxergar de outra forma, né? E preocupar com a própria saúde. Gente, os anos passam e passam muito rápido. E uma coisa, me perdoe se eu estou me estendendo um pouco, mas a prevenção, na realidade, doutor Gameiro, ela não tem que começar a partir dos 30, 40 anos de idade. A incidência de doenças cardiovasculares que nós temos encontrado em crianças com 10, 11 anos de idade, em decorrência de má alimentação, falta de atividade física, obesidade, diabetes, eles já estão querendo colocar diabetes tipo 2 no paciente de 10 anos de idade, que até então era considerado diabético tipo 1. Entende? Por quê? Por causa da obesidade, Então, essa prevenção, ela deve começar desde a idade mais tenra. Nos dias atuais, com o tipo de vida que nós temos, entende? Nós temos que realmente preocupar muito com esse processo preventivo. E a questão é muito simples. Se eu pego um paciente, eu estou falando isso para a população em geral, para que eles consigam entender que isso entre na cabeça deles. Se eu tenho um paciente com 50, 60 anos de idade, que chegou aos 50, 60 anos de idade, sem ter tido um infarto, sem ter tido um AVC, apesar do risco de ter essas comorbidades que são gravíssimas, não resta a menor dúvida, mas ele chegou aos 50, 60 anos. Tá, vamos pensar que a expectativa de vida dele seja até os 80 anos, 70, 80 anos. Ele chegou aos 60, ele tem mais 20 anos. Então, a probabilidade dele ter alguma coisa mais grave até os 80 é grande? Mas são 20 anos, ele já viveu 60. Mas se eu pego uma criança de 10 anos de idade, se eu coloco como expectativa de vida para essa criança chegar até os 80 anos de idade, essa criança tem 70 anos de idade para as coisas acontecerem. Então, a prevenção, ela deve, do ponto de vista cardiovascular, ela deve ser feita de uma forma bastante agressiva, já desde a mais tenra idade. Isso eu gostaria de deixar esse recado, não está muito ligado à psoríase e tudo, mas é a oportunidade que eu estou tendo de alertar a população. As nossas crianças, elas estão ficando obesas, elas estão ficando sem atividade física,
Isso é, por si, um risco vascular, né, cardiovascular, de inflamação muito grande, gente. Vamos pensar, vamos acordar um pouco para isso. Vamos pensar no momento em que nós estamos, que a gente já está nesse segundo ano de pandemia, e que muitas pessoas, por questões, né, de segurança, estão se mantendo em casa, as crianças, sobretudo, como o senhor está falando, eu tenho escutado de vários pais, filhos de amigos, enfim, conhecidos, comentando o quanto as crianças engordaram. Então, a gente está ali num momento ainda mais dramático, em que temos que prestar mais atenção ainda do que o que já estava ocorrendo antes desses 2 anos que nós estamos vivendo, doutor? Muito bem colocado. Muito bem colocado. Mais um ponto muito importante para que a gente possa dar uma atenção especial à dieta. A dieta é fundamental para a prevenção. Isso não resta a menor dúvida. Então, se o paciente, se a criança, se o paciente já está sem atividade física, vamos tentar corrigir o melhor possível essa dieta. E não fazer como foi feito o ano passado, que você ia no supermercado, não encontrava farinha, não encontrava fermento, porque todo mundo estava fazendo pão. Então, vai comer pão, engorda. Entende? Eu gostaria que vocês que estão assistindo prestassem atenção, porque isso é um problema sério. Nós estamos criando uma geração que vai nos suceder de pessoas potencialmente muito doentes. Isso é um problema realmente muito grave de saúde pública. Doutores, primeiro eu gostaria de agradecer a nossa audiência, nós temos perguntas bem interessantes, já vou encaminhá-las, era o que eu estava escrevendo aqui para o pessoal, estão bem participativas. Que gostaria bom. de fazer estão bem participativos, tem muitas, aliás, muitos agradecendo as explicações de vocês e comentando quantos cardiologistas deles não chegaram a fazer as ligações entre a psoríase e as doenças cardiológicas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem tem, por exemplo, outras comorbidades, doutor Gamero, as outras comorbidades associadas à psoríase, pode ter um risco maior, ou quais das outras comorbidades, se é que essa relação, pode haver um risco maior de desenvolver a doença cardiológica, entre o diabetes, a hipertensão? Qual especificamente dessas? Não, se existe uma relação maior entre as comorbidades associadas à psoríase. Por exemplo, a pessoa já tem diabetes, já tem obesidade. Sim. Existe um risco de ela desenvolver maior risco de ela desenvolver doenças cardiológicas, assim, um grupo dentro dos pacientes de psoríase? As doenças estão relacionadas, né? Então, elas estão relacionadas entre si e elas se relacionam através de um eixo comum, que é a inflamação, né? Então, essa inflamação, quanto mais inflamação o paciente tem, quanto mais extensa a sua psoríase, né, pegando mais áreas do corpo, maior o risco de ele estar associado a alguma doença, alguma comorbidade. Então, quer seja articular, como a psoríase, a artrite psoriática, como o diabetes, a hipertensão, né, o aumento do colesterol, triglicérides, a obesidade. Então, quanto mais doença ele coleciona, mais ele vai atraindo outras doenças associadas, né? E a gente tem que falar aqui sobre o sedentarismo, né? Que o doutor Alberto Folena estava falando, então a necessidade da atividade física. Então, não é uma doença ou outra, então existe uma inflamação sistêmica, né? E o meu irmão é psiquiatra, ele fala até da inflamação do cérebro, né? O estresse é um agente pró-inflamatório cerebral, né? Então, veja só, se a gente está constantemente, ou aquele executivo, ou aquela pessoa que está sendo submetida a um estresse contínuo, ele está inflamando o cérebro, né? É um sentido figurado, mas que tem uma relação com alterações até ali, não sou dessa área, mas o meu irmão fala muito bem essa questão de tendências a transtornos de ansiedade e depressão, tá? Então, veja, a inflamação, ela é sistêmica, inclusive em nível cerebral. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a inflamação. Agora, o alimento, como o doutor Alberto Folena falou, a inflamação do intestino. Então, se a pessoa come errado, o que seria comer errado? Carboidrato simples, farinha branca, né? Então, tentar, em vez de comer carboidrato simples, você trabalhar um carboidrato de melhor qualidade, uma massa integral, se você puder. Nem sempre é fácil mesclar
com um pão integral, a sua dieta, um arroz integral, na medida do possível, vai tentando alternar isso, tirar um pouco a farinha branca, incluir na sua dieta mais cores, né? No seu prato, você olhou para o prato, ele tem uma ou duas cores, é ruim, né? Não está legal. Então, uma forma é caro. Infelizmente, comer saudavelmente é caro, né? E a gente está falando num momento muito difícil, que as pessoas estão tentando, muitos estão passando dificuldades tremendas para ter quer seja qualquer caloria ali disponível. Mas se puder inserir cores no seu prato, então um legume, uma verdura, tudo isso vai ajudar. Antioxidantes e frutas, isso são antioxidantes. O que a gente quer é diminuir a inflamação. E ela é sistêmica, está na nossa dieta, está nos nossos vasos. E o que também ajuda muito a diminuir a inflamação é a atividade física, né? A relação de atividade física e psoríase, eu estava até conversando com o Dr. Folena, ela não está ainda bem estabelecida. Os estudos não conseguiram provar que a pessoa que faz mais atividade física tem menos chance de desenvolver psoríase. Isso não tem evidência robusta. Alguns estudos dizem que sim, outros foram inconclusivos. Mas o que a gente sabe, sim, é que a atividade física é a única intervenção. Isso foi publicado há 2 anos na Nature, que é uma revista muito importante, que, do ponto de vista de longevidade, então, se a gente falar em longevidade e doenças do envelhecimento, a única intervenção que reduz essas doenças e aumenta a longevidade é a atividade física regular. E o que é a atividade física regular? 150, recomendação da Organização Mundial da Saúde. Doutor Alberto, se eu tiver alguma coisa equivocada, por favor, me corrija, mas pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, que seria meia hora 5 vezes na semana. Semana tem 7 dias, isso? Isso. 5 dias na semana, meia hora por dia. E conta caminhada rápida, né? Subir essa escada, e pode ser alternada. Se você não pode fazer meia hora de uma vez, vale sim você fazer 10 e 20, né? Você estaciona o carro um pouquinho antes, ou desce num ponto antes, caminha, vai para o trabalho e você caminha, associa pequenas partes do seu dia de atividade física. Vai subir 2 andares de elevador, suba de escada. Isso vai contar já alguns minutos desses 30 que você tem que fazer de atividade física. Né? Passear com o cachorro, tem que passear rápido. Se você é aquele passeio, né, de andar para não conta. Tem que ser uma atividade física de uma caminhada rápida que aumente a frequência cardíaca para gerar um benefício cardiovascular e diminuir a inflamação. Tá? E só para concluir, é que eu achei muito interessante. Hoje eu vi um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, um grupo da Califórnia, eles fizeram um estudo para COVID, ver qual era o fator de risco que teria como proteger, porque até hoje a gente não sabe desfecho. Os pacientes podem, jovens sem nenhuma doença, evoluir para óbito, e pacientes, às vezes, com comorbidades, não evoluírem para óbito. Então, a gente não sabe ainda, parece uma loteria a COVID. A gente vê pessoa jovem falecendo, e às vezes outro. E esse estudo na Califórnia, avaliando 50 mil pacientes com COVID, verificaram que o fator que diminuiu mortalidade, internação, hospitalização e internação na UTI foi a atividade física. Os pacientes que tinham atividade física desse nível de 150 minutos ou mais por semana, eles tiveram 2,5 vezes menos mortalidade, ou seja, quase 3 vezes menor o índice de mortalidade nesse grupo comparado com os sedentários. E quem tem obesidade, veja que importante, é mais arriscado um magro sedentário do que o obeso ativo, tá? Ou um sobrepeso. Então, veja, atividade física, pessoal. Se você não pode, converse com o seu cardiologista o que tipo de atividade física você pode. Não estou falando para todo mundo sair fazendo um monte de atividade física, mas a gente pode inserir isso. Né, doutor Alberto, o que o senhor acha desse... Não, perfeitas, suas colocações foram perfeitas, mas eu não sei se eu tenho algum tempo ainda que eu possa falar. Claro, doutor. Tem, porque, depois eu vou começar a encaminhar as perguntas aqui. Tá. Assim, Gameiro, ao longo desses 35, quase 38 anos de formado, o que eu tenho observado é o seguinte, faço meia-culpa, faço culpa de todos os colegas. Quando a gente fala em atividade física, em dieta, isso e aquilo, nós nos limitamos a fazer atividade física.
mas nós não conseguimos explicar para os pacientes o porquê que a atividade física traz benefícios. Se ele entender o porquê que a atividade física a atividade física melhora o processo inflamatório, melhora a qualidade de vida, ele faz. Porque a gente chegava e falar assim, olha, tem que fazer atividade física. Tá bom, então. Mas se eu explicar para ele, vai falar assim, olha, a atividade física, ela funciona assim, 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 vai acontecer isso, tá? Vamos dar um exemplo prático que acontece muito na psoríase, por causa do aspecto psicológico do paciente, dele ser introvertido, dele ficar em casa e aí aumenta o peso, etc. e tal. Então vamos lá, vamos fazer um apanhado rápido. O porquê que a atividade física é importante? Em primeiro lugar, o porquê que a gordura é tão maléfica, né? Principalmente a gordura abdominal, aquela gordurinha que tem na barriga. Por que aquilo ali é ruim? E aquilo é simples de medir, pega uma fita métrica, no homem tem que chegar até 102 centímetros e na mulher no máximo 85 centímetros. Por que aquilo é importante? Porque aquela gordurinha que está ali dentro, ela contém frações de colesterol, frações de triglicéridos, que atrapalham um órgão muito importante, que é o pâncreas. O pâncreas, ele libera insulina. Opa, está chegando comida aqui, vamos liberar insulina para queimar essa comida aqui. O pâncreas libera insulina, mas essa insulina não funciona direito. Por que ela não funciona direito? Por causa dessa gordurinha abdominal. Tá? Aí, o que acontece? Não funciona direito, o paciente começa a desenvolver diabetes, que é aquilo que o Gamero falou há pouco tempo. Todos os fatores estão intrincados, todos eles, um está amarrado com o outro. O paciente começa a desenvolver diabetes por causa da gordurinha que está na barriga. Tá? Mas por que ele criou essa barriguinha, essa gordura na barriga? Gente, a questão é muito simples. É o que se come e o que se gasta. Para que serve aquela gordura? Para que serve triglicéridos? Qual é o grande goal dos triglicéridos? Armazenar energia. Tá, você vai ficar 48, 72 horas sem comer absolutamente nada em jejum, da onde o organismo vai tirar a energia necessária, vai produzir glicose necessária para você sobreviver dessa gordurinha. Perfeito. Se você come mais do que você gasta, tá? Para algum lugar tem que ir essa energia. Não gastou, essa energia vai ser transformada em gordura. Daí a importância da atividade física. Porque aí eu começo a gastar uma energia que está acumulada em forma de gordura. Gastando essa energia que está acumulada em forma de gordura, tá? Eu começo a reduzir o risco de diabetes, porque o pâncreas começa a funcionar melhor, a insulina começa a funcionar melhor, a sobrecarga em cima das artérias por causa dessa gordura diminui, a pressão cai, a qualidade de vida do paciente aumenta. Então, não é, vamos fazer caminhada. Tá, o paciente olha e vai falar assim, tá, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Não é para começar a fazer hoje. Tá? Você vai num posto de gasolina, você enche o tanque de gasolina e guarda esse carro na garagem. No dia seguinte, você vai no posto de gasolina e fala, completa para mim. O frentista vai falar, mas já está cheio. Eu falei assim, não, completa mais, eu quero que complete mais. Assim, o senhor não gastou isso daí. Entende? Não gastou, como é que eu vou completar mais? Vai escorrer. Não, mas eu quero. Escorre aquela gasolina toda. O camarada leva o carro de novo, fica parado. Aí no dia seguinte... É assim mais ou menos que funciona. Só que com o organismo, essa gasolina ela não escorre, ela é acumulada em forma de gordura. Então, qual é o grande goal da atividade física com relação à diminuição do processo inflamatório? A utilização adequada da insulina, que no paciente que tem circunferência abdominal aumentada, ela não funciona direito. Então, eu diminuo essa gordura, a insulina funciona melhor, eu diminuo a diabetes, eu começo a diminuir, eu começo a tirar todos os fatores que são pró-inflamatórios. Obesidade, hipertensão arterial, diabetes, eu começo a mexer nisso tudo. E melhora a qualidade de vida do paciente e automaticamente melhora a autoestima do paciente. E que é um fator fundamental, é uma coisa ligada à outra. Então, é o que o Gamero falou, ele falou assim, puxa vida, o estudo do Covid foi fantástico, realmente. Lógico, os pacientes que fazem atividade física, eles têm uma tendência de processos inflamatórios intravasculares muitas vezes menor.
Então, quando o organismo dele é agredido, ele é agredido agudamente. Não é uma coisa crônica que começou há 10, 15, 20 anos e que está estragando o sistema cardiovascular de forma crônica. Aí tudo bem, ele acaba tendo uma doença mais grave, acaba de inflamar tudo, dana tudo. Né? Que é a pergunta que a Ana colocou, assim, com relação à psoríase e com relação às doenças cardiovasculares. Tá, ambas são crônicas. Ambas são crônicas. Não é que o paciente comece a ter um quadro de psoríase grave hoje, que amanhã ele já vai ter um infarto do miocárdio. Não. São décadas e décadas de vida para as coisas acontecerem. Então, o paciente tem tempo suficiente para regredir e nos ajudar com relação à diminuição desses fatores de risco. Por isso que a atividade física é importante. Por isso é que ela diminui a atividade inflamatória. Porque ela age em todos os outros fatores. Principalmente com relação à intolerância à glicose, que todo mundo fala e que ninguém consegue entender. É um palavrão para o leigo. Intolerância à glicose. O que significa? O pâncreas libera insulina, mas a insulina não funciona. Por quê? Porque a gordura da barriga não deixa. Pronto, em resumo, é mais ou menos isso. Perfeito, doutor. Eu vou encaminhar as perguntas, algumas já, se os senhores me permitem, porque tem questões bem interessantes e, claro, para nós aqui ajudarmos os nossos telespectadores, né, os nossos seguidores. Então, a Luciana está comentando que ela tem 42 anos e ela se trata com Trinfia desde o ano passado, que foi o único remédio eficaz a ela desde os 12 anos, quando a doença começou. A pergunta é se há riscos para o sistema cardiovascular pelo uso de imunossupressores a longo prazo. A longo prazo. Então, Luciana, existem medicações que podem estar associadas com risco cardiovascular. Por exemplo, imunossupressores, né? Aí a gente fala, por exemplo, a ciclosporina. Né? A ciclosporina pode estar relacionada com o aumento da hipertensão e, eventualmente, doença nos rins. Né? Então, ela especificamente pode agregar um risco aumentado. Mas cada medicação, por exemplo, não um imunossupressor, mas também o retinoide, que é a citretina, muito utilizada na psoríase, né, uma droga sistêmica, também tem um risco aumentado de dislipidemia. Então, aumentar o colesterol e triglicérides. Imunobiológicos, tem alguns que podem também interferir e outros não, são neutros, né? E até alguns protegem, mas cada medicação tem um perfil de risco diferente. E os estudos vão tentando associar ou não, a gente nem tem tantos estudos assim com essas medicações mais novas, porque hoje em imunobiológicos, por exemplo, a gente tem inúmeros surgindo aí no mercado e os testes estão sendo realizados. Mas cada paciente é avaliado pelo seu médico, seu dermatologista, diante do seu risco cardiovascular, porque às vezes tem mais risco de ter uma doença ou outra, e aí o dermatologista vai direcionar qual o tratamento melhor, porque todas as medicações são drogas. E eu costumo falar, a gente vai à drogaria comprar medicamento, né? Então, às vezes a gente esquece, né? A droga, ela, como toda droga, o medicamento é uma droga. Então, como todo medicamento, como toda droga, ela tem um efeito benéfico e um potencial efeito colateral. Desde do tabagismo, do cigarro, né? Do álcool, ou de uma droga mais forte, como uma cocaína, ou os medicamentos. A gente busca a droga para o bem-estar, para melhorar alguma coisa, mas, eventualmente, ele pode trazer algum problema. Então, o médico é que vai direcionar cada um. Nós temos outra paciente que estava... Ai, desculpa, doutor, por favor. Eu gostaria de complementar, desculpa. Eu só queria complementar a explicação do Gameiro. Realmente, os imunomoduladores, por exemplo, a ciclosporina, que ele colocou, a ciclosporina realmente tem uma ação direta, mas principalmente no músculo cardíaco. Quando nós começamos a perceber que existe alguma alteração, a primeira providência que o cardiologista tem que fazer é entrar em contato com o colega para que a gente possa calcular o risco e o benefício da utilização daquela droga e fazer realmente o que o Gameiro falou. Eu falei assim, olha, doutor Gameiro,
do ponto de vista cardiológico, está acontecendo isso, é reversível, nós temos como reverter, etc. e tal. É de fundamental importância essa medicação para o paciente? Senhora Folena, é de fundamental importância, não tem jeito, perfeito. Então, da minha parte, eu fico de olho e tento fazer todos os procedimentos necessários para evitar que, por exemplo, drogas como a ciclosporina agridam tanto o coração, tá certo? Mais ou menos, é esse equilíbrio que é mais importante. Então, eu falava assim, olha, eu uso tal medicamento há 12 anos e eu sei que ele pode causar problema no coração, eu tenho que parar? Calma, vamos com calma, tá? Entro em contato com o colega, discutimos o caso, que é o ideal, entende? E aí sim, nós chegamos a uma conclusão, se existe ou não a necessidade. Com relação à pergunta, realmente ela está coberta de razão, o doutor Camelo também está coberto de razão. Alguns medicamentos, eles interferem de forma peculiar, às vezes, ao sistema cardiovascular. No caso da ciclosporina, mais a nível de músculo cardíaco. Outra pergunta da paciente, que ela tem psoríase há 35 anos, da perna para baixo do joelho. Existe um risco maior de ela ter varizes? Olha, Roseli Freitas, né? Então, a psoríase dela é do joelho para baixo. Então, é uma área pouco extensa, não é uma psoríase. Então, o risco da doença varicosa, da insuficiência venosa crônica, né? Ela não está diretamente relacionada aí com a psoríase, uma psoríase desse grau. Eu acho que muito mais com um fator hereditário, talvez na sua família. Se você pesquisar alguns dos seus pais, ou tios, ou avós, provavelmente devem ter algum grau dessa doença varicosa, né, das varizes, e por isso você eventualmente está visualizando isso em você, ou você está só preocupada com risco. Mas atividade física é importante, né, é uma prevenção. Então, atividade física, a gente volta a falar, né, para não ficar muito tempo em pé. Então, algumas profissões são mais propensas também a desencadear a doença varicosa. Então, profissionais que ficam muito em pé, tipo garçom, né, em pé e parado, isso que é bom evitar. Né? Então, o ideal é você alternar, ou você está andando, né, parou, está em pé, parado, o ideal é você sentar e tentar posicionar a perna numa posição mais confortável, né, e alternar com algum período do dia que você possa sentar com a perna elevada ou deitar 15, 20 minutos para poder dar uma melhorada na circulação, mas a atividade física é fundamental nesses casos. E o que é exatamente a varizes? É uma inflamação das veias ali na perna? É uma perda, as varizes, aqui é o doutor Alberto falar, mas é quando tem um problema na válvula, ela não consegue, o doutor Alberto pode falar aí, a incompetência das válvulas, né? Na realidade é uma incompetência das válvulas associado ao aumento de fenômenos tromboembólicos naquela região. Então existe um aumento da coagulação sanguínea dentro das veias, por quê? Porque o fluxo dentro das veias, a velocidade de fluxo dentro das veias, ela é bem menor do que nas artérias. Portanto, quando o paciente fica muito tempo parado, como o Gamero explicou e tudo, a velocidade desse fluxo diminui, isso aumenta a probabilidade de fenômenos embólicos, de pequenas emboliazinhas, aumenta o risco do processo inflamatório, altera a competência dessas válvulas, essas veias incham e formam as varizes. A característica hereditária, realmente, como o doutor Gamero colocou, ela é atualmente a hipótese mais provável. Né? Agora, mesmo pessoas magras, né? Mesmo pessoas magras podem ter muitas varizes, e magros e altos, né? Isso. Agora, o uso de anticoncepcionais também está relacionado às varizes. Isso é um outro fator que é muito importante ser mencionado. Nós temos aqui uma outra paciente, um paciente, desculpa, o Laerte, que ele está comentando que ele tem psoríase e artrite psoriásica, que também espondilite. Que ele sabe que é uma inflamação. Isso. Algum tempo limite para o uso do Cosentyx, né?
Então, assim, o Laerte, ele tem a doença na pele e tem uma doença reumatológica, em 2 pontos específicos, né? Então, a artrite psoriásica, podendo manifestar principalmente nos dedos, nas mãos, eventualmente cotovelo, mas ele tem uma outra doença autoimune. Então, uma doença autoimune é a psoríase, manifestada na pele e nas articulações. Mas também uma outra doença autoimune que é a espondilite anquilosante. Essa doença é uma inflamação da coluna, também autoimune. E aí o reumatologista deve realmente estimar o benefício e o uso de longo prazo. Mas se a medicação está sendo utilizada, o Cosentyx é um imunobiológico, se ele está usando essa medicação, ele tem que fazer segmentos, né? Se é a cada 3 meses no início ou a cada 6 meses, e esse segmento vai mostrar se o organismo dele está recebendo bem esse medicamento. Volto a falar, o remédio é para fazer bem. Se o remédio não está fazendo bem, o médico substitui, vai tentar uma via alternativa para evitar um problema maior. Mas com esse cuidado, os imunobiológicos são seguros para uso no longo prazo, né? Mas é importante monitorar. Então, o monitoramento ele é clínico e laboratorial. Se o paciente está indo bem, né, com a medicação, tolerando eventuais alguns efeitos colaterais e os perfis aí de laboratório estão indo tudo bem, ele é seguro para uso no longo prazo. Mas é importante isso estar sendo avaliado periodicamente. Nós temos algumas dúvidas sobre medicamentos. Outra paciente, a Érica, que também tem psoríase desde os 15 anos, ela tem 39, então já é bastante tempo, né? E faz o uso do etanercept. E ela está sem lesões no corpo, só com algumas escamas na cabeça, porém com dores no corpo que aparecem e somem. Haveria alguma relação entre esse medicamento, doutor? O senhor indica de ela conversar com o médico, com o seu médico? A Érica está também usando um imunobiológico, né, um inibidor de TNF-alfa, que é o etanercept, uma medicação muito utilizada para controlar a psoríase. Ela está muito bem controlada da psoríase com essa medicação. Se os exames também, se clinicamente ela estiver bem, né, o médico deve manter a medicação. Mas dores pelo corpo que aparecem, que vão e vai no corpo todo, eventualmente pode ser mais uma questão relacionada ao quadro emocional. Existem algumas alterações que manifestam na pele, ou eventualmente dores musculares. Uma é a fibromialgia, né, uma doença que pode dar dores pelo corpo, e isso vai e volta, né? E um dos melhores tratamentos para fibromialgia é a atividade física, né? A atividade física melhora a fibromialgia, a gente cai de novo nisso. Mas me parece que talvez seja algum quadro, se é dor muscular que vai e volta e não está relacionado a alguma atividade física específica, um diagnóstico aqui só a gente imaginando, né? Porque não é uma paciente que a gente conhece. Doutor Alberto? Não, eu não tenho muita experiência com essa droga, então eu prefiro não tecer comentários. Aliás, a gente sempre comenta, né, doutor Gameiro, o senhor já participou de outras lives que, embora nós estejamos aqui tentando responder as perguntas, cada paciente é um paciente, existe um médico responsável, então são as questões genéricas que vocês podem responder, mas sem dúvida alguma, como o senhor mesmo acabou de colocar, conversa com o seu médico, tem que saber que tipo de dor é essa, não são diagnósticos assim. Exato. E a gente só pode opinar especificamente sobre um paciente que a gente examinou, consultou, tirou uma história e fez uma hipótese diagnóstica, né? Isso é análise do médico, é uma análise crítica, né, em que a gente usa um raciocínio lógico. Agora, aqui só com pequenos dados a gente é mais para tentar ilustrar alguma coisa nesse sentido, né? Nós, na verdade, já estamos estourando o tempo, mas como nossa live, o tema estava muito interessante, vamos aqui tentar esclarecer às pessoas as suas dúvidas, para contemplá-las também, que estão aqui nos assistindo. Então, a gente tem mais um paciente que toma o adalimumab, mas está comentando que tem muitas coceiras na mão, tipo uma alergia. E a dúvida dele é que, por exemplo, se tomando a adalimumab, ela poderia estar com psoríase nas mãos ainda. Poderia haver essa... Sim, as medicações, o adalimumab também é um
imunobiológico, e o que a gente sabe, e o objetivo do tratamento com a psoríase, cada vez mais os imunobiológicos estão mais precisos, né, nessa terapia-alvo, para tentar bloquear interleucinas e substâncias pró-inflamatórias e controlar a doença, mas ainda a gente não tem um controle 100%, que é o clareamento em todos os pacientes. Então, existe um perfil de pacientes que vão ter uma melhora de 90% das suas lesões, né? Tem os pacientes que, graças a Deus, têm um clareamento total, mas não são todos os pacientes. Então, ela pode ter, mesmo bem controlada, eventualmente ter uma lesão ou outra. A lesão da mão pode ser psoríase? Pode. Não dá para a gente afirmar que seja, mas a psoríase manifesta nas mãos, principalmente com vesículas, né, e pústulas. Então, bolinhas de água, ou até aquelas bolinhas amarelas que descascam, eventualmente até umas placas avermelhadas, mas um diagnóstico diferencial seria o eczema das mãos, a dermatite da dona de casa, vou falar assim. Então, álcool gel, excesso de lavagem das mãos, sabão, tudo isso pode irritar e, às vezes, nem é um processo inflamatório autoimune da psoríase, mas uma dermatite de contato nas mãos, né, irritativa, por exemplo. Doutor Gameiro, outro tema que já foi pauta de lives nossas é a questão da interferência do fundo emocional com a psoríase. E nós temos aqui uma paciente que está comentando, que já esteve a vários, no caso, alguns médicos comentaram que a psoríase dela seria unicamente de fundo emocional, mas que ela tem outros familiares que têm psoríase. Essa relação entre a psoríase, o estresse, o fundo emocional, eu acho que é algo sempre recorrente e importante da gente lembrar, né? Sem dúvida. É importante pontuar que a psoríase é uma doença autoimune, né, de causa ainda não totalmente conhecida, e ela tem um fator genético associado, hereditário, né, mas fatores emocionais podem ajudar a desencadear uma psoríase ou, eventualmente, agravar essa psoríase. Então, o paciente está bem controlado, de repente tem um estresse emocional muito forte. Né? Tem uma separação, um divórcio, uma perda do emprego, uma perda financeira, um luto. Isso tudo pode agravar subitamente a psoríase, aumentar a inflamação, inflamou o cérebro, né? E aí também esse processo inflamatório vai potencialmente agravar. Então, o emocional, ele é um agravante, ele pode ser um desencadeante, um agravante da psoríase. Mas não que a doença seja emocional assim, é emocional. A gente não consegue pontuar isso exatamente, mas fatores emocionais têm um peso muito importante. E nós temos 2 pacientes aqui comentando, deu uma pergunta para ambos os doutores, que tem psoríase diagnosticada e ambos comentam, no caso, teve inclusive um aumento importante nos triglicerídeos e no colesterol, e foi encaminhado ao cardiologista. E outro também comentando que foi ao cardiologista em um momento de crise de psoríase e que o cardiologista não fez a ligação entre ambas as doenças. O que os senhores indicariam? Que a pessoa já diga ao cardiologista, eu tenho psoríase, quer dizer, eu estou num processo também inflamatório, quer dizer, esclarecer que há um outro quadro por trás que não só estar ali no cardiologista porque aumentou os índices dos exames, mas os senhores acham que é importante também, quer dizer, o paciente também tem que ter a sua autonomia e o seu papel nas doenças, não? Na realidade, desculpa. Vai lá, eu estou passando a palavra para você. Por favor, doutor. Obrigado. Na realidade, todo paciente que chega, como eu disse, a história clínica é fundamental. Não há necessidade, necessariamente, do paciente falar que tem psoríase. Por quê? Porque nós temos uma rotina que eu ainda tenho, desde a época de residência, desde a época de faculdade, nós temos uma rotina. A primeira coisa que a gente pergunta é, por que o senhor veio aqui? E ele responde, sim, porque eu tenho colesterol e triglicéridos elevados. Tá, a gente faz um histórico só acerca do colesterol, triglicéridos, daí a gente entra num outro ponto da história. Assim, que doenças o senhor tem ou já teve? Aí ele vai falar, vai sentir psoríase. Então, não necessariamente o paciente precisa chegar e falar, vai falar assim, olha, eu tenho psoríase, tomo remédio, meu colesterol, às vezes ele não sabe isso.
tá? Então, não é obrigação necessariamente do paciente em já de início falar, vai falar assim, olha, eu tenho realmente o psoríase, etc e tal. Na realidade, o colega é que tem que acabar descobrindo esses fatores, não sei se o doutor Gameiro concorda comigo, mas muitas vezes o paciente está tão preocupado com os níveis de colesterol e triglicérides que ele esquece de falar que ele tem psoríase, e ele só vai lembrar se eu pergunto, se eu não pergunto, ele não responde. Tá? Então, eu não gosto de colocar a culpa no paciente com relação a isso. A primeira consulta, ela realmente é muito demorada, porque todos esses pequenos aspectos fazem parte do interrogatório inicial, e isso demora 40 minutos, 1 hora. Então, respondendo à pergunta do paciente, não, ele não precisa se preocupar, não é culpa dele de chegar e não falar que tem psoríase, né? Com relação ao colesterol e triglicérides, tem tratamento eficaz? Existem tratamentos muito eficazes para a gente abaixar o nível de colesterol e triglicérides. E hoje em dia, é importante até que eu não sei em que níveis os triglicérides deles se encontram, mas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje a gente considera o tratamento dos triglicérides acima de um determinado ponto, ou se o paciente tem fatores de risco muito importantes, tá? Para ser mais preciso, a recomendação, que é uma recomendação 2A, é 1A na realidade, quando o paciente tem triglicérides acima de 350 a 400, esse não tem jeito, tem que ser tratado. A qualquer custo, ele tem que ser tratado. Tá? Eu tenho uns triglicérides de 175, de 200. Muitos consideram esses triglicéridos, não, está acima de 150, que é o normal, tá? Não, eles estão aumentados, vamos dar remédio para ele. Não, calma. Vamos ver quais são os fatores que estão envolvidos para que a gente possa tentar resolver o problema dos triglicérides sem medicamento, caso não haja necessidade. Colesterol, não. O colesterol, principalmente o colesterol ruim, o LDL, esse tem que ser sempre combatido e quase que invariavelmente é com a medicação, tá? Agora, que o paciente deva chegar no consultório falando eu tenho psoríase, eu tenho colesterol, talvez não, coitado, ele vai porque ele está preocupado com o colesterol e com os triglicéridos. Mas, doutor, eu acho que eu coloquei mal na realidade, eles estão comentando que os seus cardiologistas não perguntaram a eles sobre a psoríase, não houve esta ligação. Exato, mas é o que eu estou falando, eu falei assim, na realidade a gente não pergunta tem psoríase, a gente pergunta tem alguma doença associada, né? É que às vezes a pressa em atender o paciente é tão grande que eu falo assim, por que o senhor veio aqui? Porque eu trato com dermatologista, tá, o dermatologista é problema dele. Isso aí eu não vou mexer, é ele que resolve, né? Mas, assim, o que o dermatologista falou? Imagina. Eu disse, mas o que o dermatologista falou? Por que mandou aqui? Porque o meu colesterol e triglicéridos estão elevados. Às vezes é pressa, entende? Não é que a gente... só tem psoríase, porque... Gente, se parar para pensar, em termos de doenças cardiovasculares, a psoríase, ela realmente não representa um número tão expressivo a ponto de nós, na hora do consultório, lembrarmos da psoríase. Então, a gente pergunta, tem diabetes, tem pressão alta, tem alguém na família, mas a psoríase em si, ela entra em um determinado trecho da anamnese, né, da história clínica, onde a gente faz o paciente lembrar se ele tem alguma coisa. Aí ele conta para a gente. Claro que existe uma gama de doenças que também... Sim, que são mais prevalentes do que necessariamente a psoríase. Exatamente. E nós temos mais de uma paciente perguntando, já vou dar encaminhamento aqui final, sobre se durante a crise, quando está com uma crise de psoríase, se pode ser vacinado, doutor. Doutores, aliás. A vacina da Covid, né? Desculpa. A vacina da Covid. Não é uma contraindicação absoluta, tem crise de psoríase. Agora, é importante comentar, né, na hora, porque a gente sabe que vacinas, tem várias vacinas diferentes hoje, né, e cada vez mais nós vamos ter tipos diferentes, mecanismos diferentes. Eu recomendo todos a tomarem a vacina, e nós não estamos no momento de escolher vacina,
né? É até um momento tanto de egoísmo quanto de altruísmo. A gente pensar em nós mesmos primeiro, porque se a gente pensa em nós mesmos, nós estamos tentando nos proteger de uma doença potencialmente fatal. E altruísmo, por quê? Nós estamos nos vacinando, a gente está potencialmente caminhando para uma sociedade vacinada e que, eventualmente, em algum momento, nós vamos conseguir atingir uma imunidade coletiva e, com isso, essa pandemia se acabar, né? Então, realmente temos que vacinar. Agora, tem medicações que, eventualmente, podem, em algum momento, ser contraindicadas naquela hora de ser vacinado, mas qual é a importância de você chegar no momento da vacinação e falar, estou usando essa medicação, né? Eu posso ser vacinado? Porque as pessoas que estão vacinando ali, os profissionais de saúde, sabem especificamente quais são as contraindicações para receber aquela vacina. Então, se houver alguma dúvida, então fazer essa pergunta, porque existem várias medicações e existem várias vacinas. Faço minhas palavras do Dr. Gameiro, tá? Ressaltando realmente que eu até entendi qual foi a intenção da pergunta, né? Existem algumas medicações para psoríase, inclusive, que são imunomoduladores, que mexem com o sistema imunológico, e que a vacina também mexe com o sistema imunológico. Então, a dúvida da pessoa que fez a pergunta, eu acredito que tenha sido essa, tá? Se realmente ele se encontra num quadro pela crise psoriática em si, eu acredito que não há contraindicação absoluta, como o Dr. Gameiro falou, mas se ele faz uso de alguma medicação que altera o perfil imunológico dele, aí sim, talvez seja interessante conversar com o pessoal que vai fazer a vacina e também conversar com o colega que prescreveu, porque esse colega é que sabe exatamente a farmacodinâmica da droga, a possibilidade de suspendê-la temporariamente para que não haja uma interação entre... Não vamos falar interação, porque, coitados, eles vão ficar malucos. Para que não haja briga entre o problema imunológico que a vacina vai causar e o problema imunológico do remédio que ele está usando. Tá? Então, está usando alguma medicação, está em dúvida, conversa com o colega que prescreveu e avisa na hora da vacina. É simples assim. Exatamente. Entende? Precisa vacinar? Precisa. Isso é fato. Isso não tem como. Tá? O grande problema eu estou tomando uma medicação, quanto tempo eu posso suspender essa medicação para que eu possa receber a vacina, para que eu possa posteriormente voltar a essa medicação. Essa é a questão-chave. Perfeito. Do meu ver. Perfeito, muito obrigada. Então, eu dou a palavra final para vocês fazerem seus encaminhamentos, os contatos para as pessoas. Eu não sei se o doutor Folena é muito do mundo digital, nós sabemos que o doutor Gameiro tem um grande canal no YouTube com mais de 8 mil seguidores, né? Então, deixo à vontade para vocês deixarem os seus contatos, porque infelizmente a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas de uma forma geral tentamos contemplar, agradecendo também desde já a nossa audiência, as pessoas que estão participando, e lembrando que a gente faz esse trabalho, que hoje eu estava conversando com o doutor Folena ao telefone à tarde, é justamente buscando levar a informação para cada um de vocês, para cada um, assim, para auxiliar da forma como a gente pode e da forma como a qual é um dos pilares da Psoríase Brasil, que é auxiliar através da informação qualificada e, por isso, dessas nossas lives que iniciaram há um ano, justamente em abril do ano passado. Então, por favor. Eu gostaria de deixar como uma reflexão final o seguinte: de nada adianta tomar medicamentos. Os medicamentos, eu lembro disso da minha professora de farmacologia, ela cansava de falar com a gente, eu falei assim, olha, ela era psiquiatra. Eu falei assim, os medicamentos em si, eles conseguem ajudar o paciente em cerca de 30%. 70% da cura do paciente depende do paciente. Isso é um ponto que é crucial. Então, o paciente ele tem que querer se ajudar. Senão, não adianta ficar tomando remédio e achar que vai resolver o problema, porque não vai. Em segundo lugar, eu queria que os pacientes imaginassem que fossem amigos dos médicos. De que maneira? O paciente num lado do trilho de um trem, o médico do outro lado do trilho, de mãos dadas, caminhando de forma paralelas para chegarem ao mesmo destino.
Se em algum momento desses o paciente for para um lado ou o médico for para o outro, nós não vamos chegar a um destino nunca. Tá? E a prevenção, gente, prevenção é muito importante. Dieta é muito importante, e dieta não é igual a não posso comer, que porcaria. Não, dieta é comer bem, é comer o que se tem em casa de forma adequada, entende? Sem exageros, é só isso que eu queria. Se vocês conseguirem fazer prevenção, gente, nós conseguimos diminuir muito o risco de morte e mortalidade do ponto de vista cardiovascular. Quer seja essa afecção ligada ou não à psoríase. E, gente, cuidado com as nossas crianças. Nós estamos criando uma geração de pessoas que futuramente poderão desenvolver doenças de forma muito precoce. Cuidado com as nossas crianças, cuidado com os nossos filhos. E, com relação aos contatos, eu sou da época do 386, que eu não sei nem se vocês lembram o que era. Não. Quando chegou o Windows 95, eu já fiquei meio maluco. Então, eu sou de uma época que... Agora, com o Windows 10, eu fico doido. Mas eu tenho um Instagram, eu estava vendo, porque eu nem lembrava também direito como é que funcionava aquele negócio, mas a minha filha que me explicou, _Alberto _Folena. Eu prometo que se o doutor Gameiro me ajudar, eu começo a ter essas redes todas. Mas... Opa, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Nós estamos passando aqui, ó. Esse. Aí seria _Alberto _Folena. É underline que fala, né? É, aquele tracinho embaixo. Isso. Tá bom? Mas a mensagem que eu queria é essa, gente, vamos prevenir porque as coisas estão acontecendo, vamos fazer prevenção, vamos ser amigos dos médicos e ajudar os médicos a ajudarem vocês. É um prazer para nós quando a gente recebe um paciente, que a gente está fazendo um trabalho e aquele paciente vai bem. Para nós, esse é o melhor presente, porque vale a pena estudar, gastar tanto tempo estudando do jeito que nós gastamos, para poder ajudar os pacientes. Então, ajude a nos ajudar. Pronto. Ou melhor, nos ajude a ajudar vocês, melhor dizendo. Perfeito. Exatamente, doutor Folena. A minha mensagem final é muito semelhante à sua, por coincidência. Então, eu agradeço a participação de todos, e foi um prazer, mais uma vez, estar presente aqui na Psoríase Brasil. A minha mensagem final é assim, nós temos tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, né? E como o doutor Folena falou, os medicamentos, eles podem ajudar, mas o mais importante é o não medicamentoso, né? A gente precisa tomar os remédios, mas se a gente fizer a parte não medicamentosa, então cuidar da nossa saúde, hábitos, estilo de vida, isso vale mais do que, eventualmente, um medicamento. O médico pode dar, vai aumentando o remédio, vai aumentando a sua lista de remédios, mas se você não fizer a mudança dos seus hábitos, do estilo de vida, você vai colecionar medicamentos. Infelizmente, todos nós. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, atividade física, dieta. Então, cuidem-se. E a pele é o sinal, é a vitrine. Melhorando tudo isso, a pele vai melhorar também. Obrigado. Doutores, novamente, agradeço muito a participação voluntária de vocês aqui conosco hoje. Encaminho os agradecimentos do nosso público, o pessoal está agradecendo, dizendo que foi muito esclarecedora, e também da nossa presidente Gladys Lima, que produziu esse programa, que conversou com vocês, que está sempre atuante. Realmente, parabéns, muito obrigada. Foi um prazer. Pessoal, uma boa noite. A nossa próxima live agora será em maio. Em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Obrigada pela participação de todos. Cuidem-se muito e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite.